Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 7 de maio de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Fuzileiros ucranianos, fuzileiros navais, esmagam paraquedistas russos no rio Dnipro. Neste vídeo, nós revelamos a impressionante operação da Brigada de Fuzileiros Navais Ucranianos de número 34, que transformou o rio Dnipro em um verdadeiro pântano para os russos. Um pântano de sangue, além de lodo e misturado com a água da região, do rio Dnipro. Enquanto o Kremlin envia paraquedistas para ataques suicidas, a superioridade estratégica e tática ucraniana garante capturas decisivas e o controle das ilhas fluviais na região. Vocês vão entender assistindo a esse vídeo como drones e táticas anfíbias estão humilhando as forças russas na região de Kherson, província de Kherson. Assista agora para ver o colapso moral das tropas russas. Inscreva-se no canal. Você que não é inscrito, aqui você vê a verdade. Peço a todos que deixem um like, compartilhem e comentem sobre a bravura da Ucrânia em resistir e avançar, ganhando terreno contra o exército invasor russo. As forças russas, elas tentaram intensificar as operações militares na complexa região das ilhas do rio Dnipro, mas encontraram um muro de aço ucraniano. Um exército ucraniano bem preparado que estava esperando eles aparecerem por lá. Os russos têm utilizado drones para monitorar os canais fluviais, tentando desesperadamente se entrincheirar em pontos estratégicos daquela área. Essa nova abordagem russa, ela envolve tentativas que têm sido frustradas, tentativas de desembarque anfíbio e a construção de posições fortificadas em solo instável. É fundamental compreender que o rio Dnipro serve como uma linha de frente natural no sul da Ucrânia, sendo vital para o controle logístico. O domínio sobre essas ilhas é estrategicamente significativo para ambos os lados, mas a superioridade ucraniana tem ditado as regras. Soldados da 34ª Brigada, que eu citei minutos atrás, de fuzileiros navais da Ucrânia, realizaram uma operação impecável na área de Dacha. O confronto ocorreu perto da ponte de Antoniuka, especificamente na disputada margem esquerda do rio Dnipro. Durante a ação, os fuzileiros navais ucranianos, capturaram paraquedistas russos que pertenciam a unidades de elite de paraquedistas do ditador da Rússia. 4 militares dos regimentos 331 e 217 da 98ª Divisão Aerotransportada da Guarda Russa foram rendidos. Esses soldados são soldados profissionais, não são soldados recrutas, são soldados que têm um longo treinamento. A Rússia investe bastante neles, como em qualquer país, Os paraquedistas, fuzileiros navais, normalmente eles são soldados profissionais. Então eles têm anos de experiência militar. E eles foram, só que o que é estranho, você pega um soldado que você demorou anos para formar e os comandantes russos mandaram eles para o moedor de carne. E aí eles perceberam, quando chegaram na frente lá em Kherson, uma única forma deles sobreviverem, senão não sobreviveriam, é a rendição imediata aos ucranianos. Segundo informações da mídia militar ucraniana, os prisioneiros fizeram a escolha certa entre a vida e a morte ao deporem as suas armas. A operação de rendição foi coordenada de forma moderna, vamos chamar assim, com os russos seguindo instruções transmitidas pelos alto-falantes de drones ucranianos. Quando eles viram que não conseguiriam resistir aos drones, e mais tarde a infantaria ucraniana, eles estavam em um número bem menor, eles então resolveram se entregar. Eles conversaram com o drone deu instruções para eles e
guiou-os até uma posição onde tinha soldados ucranianos para efetuarem a prisão, são prisioneiros de guerra agora, né? Após a captura segura, os militares russos foram evacuados da zona de perigo para a margem direita do rio Dnipro. Um dos prisioneiros russos revelou detalhes humilhantes sobre o estado deplorável do comando militar de Moscou. Ele relatou que durante a travessia do rio Conca, perdeu sua arma principal em meio ao caos da operação. Apesar de estar desarmado, seus comandantes russos ordenaram que ele continuasse o ataque, portando apenas uma pá de trincheira. Então você veja, eles não têm muita moral, eles não se preocupam com o soldado, e esse é um soldado que pensa um pouco mais, ele é um soldado profissional. Então eles decidiram se entregar. Não dá assim, receber ordens não sabe de quem, que manda avisar, ó, continue, nem leve uma pá para bater nos ucranianos, né? E os ucranianos esperando eles com drones, com artilharia, com morteiros, né? E fuzis da infantaria, entre outros. Os 4 se entregaram. Esse tipo de ordem evidencia o desespero e o total desprezo do comando russo pela vida de seus próprios subordinados, mas não só do comando militar russo, do seu próprio ditador. Porque se o ditador pensasse e agisse diferente, os soldados russos não seriam tratados dessa maneira. Eles são, de fato, mandados para a morte. Eu tenho a impressão, às vezes, que o ditador da Rússia ele está guerreando não com a Ucrânia, ou não somente com a Ucrânia, mas está guerreando contra o seu próprio povo. Ele matou mais pelas decisões erradas, pelas orientações erradas que ele deu aos seus generais, ele matou muito mais russos do que ucranianos. Após serem processados, os militares russos permaneceram em posições ucranianas por algumas semanas antes de serem transportados para Kherson, para dali serem encaminhados para o local onde eles vão permanecer até o fim da guerra. A 34ª Brigada Independente, protagonista dessa vitória, ela possui um histórico de combate que impõe respeito no campo de batalha. Ela foi formada originalmente em 2018 como uma brigada de defesa territorial. Ela evoluiu para uma força de elite altamente especializada. A unidade participou ativamente da defesa heróica da província de Kherson e das sangrentas batalhas pela ponte de Antoniuka, no início da invasão, ainda em 2022. Seus soldados também se destacaram na defesa da região de Mykolaiv e em operações complexas na região de Kharkiv e Zaporizhia. Em 2025, a unidade foi integrada ao 30º Corpo de Fuzileiros Navais da Ucrânia, da Marinha Ucraniana, elevando seu patamar operacional. Já em março de 2026, a brigada foi reorganizada como uma unidade de fuzileiros navais independente, ampliando o seu poder de fogo. Esta reorganização permitiu a criação de novas posições estratégicas e abriu oportunidades para um treinamento ainda mais rigoroso. Agora, os soldados passam por treinamento anfíbio especializado, incluindo desembarques verticais de helicópteros e assaltos a partir de embarcações rápidas. Atualmente, as unidades da 34ª Brigada operam com precisão na direção de Kherson, mantendo posições cruciais em ambas as margens. Enquanto a Ucrânia avança com técnica e inteligência, as forças russas recorrem a táticas covardes e criminosas. O inimigo russo está minando ativamente os canais fluviais, o que agrava severamente as condições de segurança para os civis da região. Recentemente, minas antipessoais russas foram descobertas em áreas urbanas de Kherson, como na rua Kostya-Hordyenko. Esses artefatos explosivos, perto de prédios residenciais, evidenciam a ameaça constante e deliberada contra a população civil ucraniana. Relatórios de inteligência indicam que os russos estão aumentando significativamente o número de drones na zona insular do Dnipro. Esse aumento de atividade russa pode sinalizar planos para uma escalada ainda maior na tentativa de recuperar o terreno perdido.
Analistas militares alertam que a intensificação dos combates nessa área crítica pode desencadear uma nova crise humanitária nestes locais, até pelo que já está acontecendo agora. O monitoramento constante dessa região é essencial, pois o sucesso dos fuzileiros navais ucranianos molda a dinâmica de todo o conflito ali no sul da Ucrânia. A coragem dos soldados da 34ª Brigada prova que o Dnipro, o rio Dnipro, não é apenas uma barreira geográfica, mas o túmulo das ambições russas. Com um treinamento superior e moral inabalável, a Marinha da Ucrânia continua a expulsar os ocupantes russos de cada centímetro de solo sagrado ucraniano. Para nós concluirmos, eu quero dizer que a captura desses paraquedistas russos pela Brigada número 34 de Fuzileiros Navais da Ucrânia é uma prova clara da superioridade tática no rio Dnipro. Enquanto o exército do ditador Putin envia homens para morrer com paz nas mãos, como a orientação que aquele militar teve, a luta pelas ilhas de Kherson continua e vai continuar ainda, sendo vital para a vitória final. Os fuzileiros ucranianos estão garantindo que os russos não tenham um momento de paz. A resistência ucraniana permanece firme, protegendo os civis e limpando o caminho para a libertação total da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários, eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.